Gente, prestem atenção a uma coisa. Todos os provérbios de Salomão referentes às mulheres, às práticas delas, à acusação dos pecados delas, foram todos anulados em Cristo Jesus. Salomão teve uma sabedoria dada por Deus, mas a verdade é que Salomão, conforme o próprio dom da sabedoria, ele foi sábio, segundo o seu tempo, segundo as suas circunstâncias, foi conhecido como o maior dos sábios, porque de fato é inegável tudo que ele colocou lá, mas Salomão, em recebendo uma sabedoria de Deus, jamais será Deus. Daí, quando Deus em pessoa veio habitar entre nós durante 33 anos, ele disse de várias formas: aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, olhem para mim, porque nem Salomão, com toda a sua glória, teve a glória do lírio do campo. De maneira que, se Salomão foi o maior sábio, o lírio do campo tem a maior glória, posto que é glória de Deus. E aí Jesus está assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí a gente faz isso até determinado momento. Porque quando Jesus vai falar sobre as mulheres, a gente fica com Salomão e joga Jesus na lixeira. Não há nenhum pronunciamento de Jesus com os mesmos preconceitos que Salomão tinha em relação às mulheres. Não sei se você já reparou isso, você que conhece as escrituras. Não há nenhum pronunciamento de Jesus, nem contra as mulheres, nem contra as prostitutas, nem contra aquilo que a gente chama de sodomita. É aqui que eu queria chegar. Isso quer dizer que Jesus normalizou os pecados humanos? Não, isso quer dizer que a sabedoria de Salomão pode ainda ser maravilhosa para determinados contextos. Por exemplo, se você é uma mulher que vive numa república islâmica xiita, onde as mulheres não podem nem se expressar, aí aqueles conselhos de Salomão de que a mulher sábia edifica sua casa, ele serve. Agora, para mim, para você, que somos habitados pelo Espírito Santo, por esse Jesus que disse que aqui quem fala é maior do que Salomão, é o criador de Salomão, Jesus não tem essa história de ficar falando de mulher sábia ou homem sábio. Sábio é ser cheio do Espírito Santo, seja você mulher, seja você homem. Eu estou dizendo isso porque o que eu tenho ouvido nos meus atendimentos no consultório, por exemplo, de mulheres religiosas que se culpam pelo crime que outros cometem. Ah, mas é porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. A Bíblia diz, a Bíblia nem diz, a Bíblia não fala. Salomão, num tempo e espaço, disse isso. E nós que somos habitados pelo Espírito Santo deveríamos entender que Salomão já está desautorizado pela nossa geração nestes aspectos, porque um homem que é casado com 1000 mulheres não dá conta de conhecer nenhuma. Ele só deu conta mesmo de acumular cerca delas muitas amarguras. Daí ele falar que a mulher tem que ser sábia para edificar a casa, uma maneira de jogar a culpa na mulher por toda a desgraça que acontecer. Daí ele falar que a mulher é rixosa. Daí ele falar que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Ou seja, os homens tadinhos são guiados por essas mulheres do Satanás. Jesus, ao contrário de Salomão, acolheu a todas, principalmente as que tinham as piores reputações, porque as mulheres na nossa geração têm essa questão, elas têm uma reputação horrível, mas são as pessoas mais dignas que você ainda pode conhecer, né? Mesmo em meio aos crimes hediondos, como aquela mulher que esquartejou o corpo do Ioque, ou a mãe do menino Henri, que por motivos que ainda desconhecemos, ela aparentemente foi ao salão se arrumar, mas vai investigar essa história. Você vê o tamanho da misoginia, que a justiça não está interessada em ouvir a versão dela. É engraçado que nós vimos poucas semanas atrás, gente até do governo Bolsonaro querendo ir mudar depoimento, e eles foram ouvidos nas mudanças que eles quiseram fazer. Mas a mãe do Henri, e aqui eu não estou justificando o pecado de mulheres, aqui eu estou dizendo que num contexto milenar de misoginia, a mãe do Henri precisa ser ouvida, porque as aparências enganam muito, né? Ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu como mãe, com as suas omissões? Sim, mas daí a tirá-la para colocá-la no lugar do abominável doutor Jairinho, que é o único criminoso dessa história, né?
Por que também não vão questionar o pai do menino que ficou descoberto aí, que o menino disse ao pai que não queria ir mais para a casa da mãe, porque ele estava apanhando do Dr. Jarim, e o pai aparentemente não fez nada. Se fosse uma mãe, todo mundo ia cair por cima dela. Assim era a sabedoria de Salomão. Já era a priori direcionada a desqualificar as mulheres e as feminilidades. Por isso, no vídeo que eu vou passar para você hoje, que vai continuar após essa minha fala, eu quero chamar a sua atenção para estes aspectos rapidamente. Quero que você preste atenção nas origens das palavras prostituição e sodomia ou sodomita, né? Você vai ver 3 questões aí, um problema de tradição, um problema de tradução e a interpretação que a gente dá a essas questões. De maneira que um outro mito também precisa cair no nosso meio. Essa questão de confundir o estudo das questões de gênero, que é isso que eu estava falando aqui, o que Salomão pensa das mulheres e Jesus pensa das mulheres, confundir isso com ideologia de gênero, que essa foi uma senha criada por um grupo de religiosos que pensam neste momento dominar o país. Eles criaram essa senha para impedir que você, que está sendo atormentado nas questões da sexualidade, nas questões do tratamento de gênero, você que é uma mulher que está debaixo do jugo de um marido, você que é uma pessoa efeminada que está debaixo do jugo da religião, você que é uma criança na qual ninguém acredita, isso são questões de gênero que precisam ser meditadas, estudadas, examinadas. Mas um grupo de evangélicos que hoje está no poder tem nos impedido de fazer isso, junto com todos os outros males que eles têm provocado. Por isso eu convido você a assistir com critério essas palavras que eu vou deixar aí para você acerca das prostitutas e dos efeminados ou sodomitas. Primeiro você vai descobrir que essa palavra sodomita nem existe na Bíblia, nenhuma referência a Sodoma como o pecado dos homossexuais. Na verdade, os prostitutos cultuais, ou chamados lá também de sodomitas, eram chamados, na verdade, de santos, separados. Aí a tradução preferiu traduzir como sodomitas e a tradição jogou tudo nas contas das pessoas que estão tentando se entender com a própria sexualidade. Mas assista por você mesmo. Comecemos primeiro pelo que a tradução nos traz, né? Porque essa aqui é uma das referências ou uma das partes da lei que acabou não sendo cumprida em Israel. Quando você vai abrir os livros dos reis, você vai vendo que a prostituição cultual era muito praticada em Israel até os dias do rei Josias. E aí, prostituição aqui tinha um teor feminino. Então, tinha a prostituta, que na nossa língua prostituição vem do latim prostistatue, ou seja, colocar-se de frente. E vem também do homem efeminado, do viadinho, né? O prostituto cultual era o homem visto com teores femininos. Então essa prostituição cultual, realizada tanto por homens quanto por rapazes ou homens efeminados, ela tinha um teor religioso. Mas olha o que a tradição faz com a gente. Mas antes de falar da tradição, vejamos um problema de tradução. No versículo 18, está dizendo que não era para levar salário nem de prostituição e nem de sodomita. Então nós já temos um problema letrístico aqui, porque as pessoas já olham para isso e já falam aí, o versículo contra a homossexualidade. E aqui não se está falando contra a sexualidade, não se está falando contra a sexualidade do homem, nem contra a sexualidade da mulher, está se falando com relação à sexualidade num contexto religioso, de prostituição, de venda de corpos. É isso que Deus abomina. A sexualidade humana, ela é decaída desde o Éden, Deus nos recebe com as nossas imperfeições. Agora, vender o próprio corpo, isso é que é abominável diante de Deus. Que é chamado especificamente para a mulher de prostituição, e quando envolvia homens efeminados, aqui foi traduzido como sodomia, mas essa é que é a questão. Quando você vai no termo hebraico, não tem nada de sodomia no termo hebraico. O termo hebraico para o que foi traduzido aqui como sodomia é o kadesh, que seria santo. Os prostitutos cultuais efeminados eram chamados de santos, separados, né? Separados para o serviço do templo. Então, ou seja, a alusão é sempre em relação ao culto e não à sexualidade deles.
Claro que naquele período, o sexo fora do casamento, o sexo cultico, ele era sempre visto nesse contexto do culto. Daí os cultos às divindades cananeias, aos deuses da fertilidade, né? E aí era realizado tanto por mulheres quanto por homens efeminados, chamados de santos, separados. Ah, mas o que isso tem a ver com o fato de a Bíblia dizer alguma coisa a favor ou contra a homossexualidade? Porque é importante a gente entender isso aqui, porque você pega, por exemplo, a tradição revista e corrigida, que essa minha aqui é atualizada, né? A revista corrigida vai usar o termo não dará salário de prostituição nem preço de cã ou cães. Aí sim, a palavra cão vai trazer um pouquinho essa questão mais geral do que seria Sodoma. Porque para a gente entender o que é um sodomita, a gente também tem que agora entender a questão da tradição. Então nós vimos primeiro o erro de tradução. A palavra traduzida aqui não tem a ver com a homossexualidade, tem a ver com a prostituição masculina e feminada em função do culto. Agora, por que esse termo nosso veio para a língua portuguesa como sodomita ou como cães? O sodomita ficou um termo complicado porque a gente sempre confunde sodomia ou com homossexualidade ou com sexo anal. E que exatamente não tem nada a ver quando você vai lá na história de Sodoma e descobre por que Sodoma foi destruída. Qual é o quadro geral que a gente encontra lá em Gênesis 19? Que Sodoma era um povoado descendente de cananeus, né? Sodoma e Gomorra eram cidades descendentes de cananeus, ou seja, povos que carregam aquela maldição espiritual da qual eu já falei em vídeos anteriores. Mas é importante você entender que o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade. A tradição é que pegou uma cena tão pequena e tão específica e a leu errada. E aí trouxe para nós a palavra sodomita. Quando você vai lá na história de Sodoma, que está em Gênesis 19, o que você vai encontrar? Que no dia da destruição de Sodoma, Deus enviou para lá 2 anjos para poder livrar Ló e sua família daquele fogo do céu que Deus ia fazer cair naqueles descendentes de cananeus. E aí, quando os homens da cidade veem que tinha estrangeiros lá, que eles não sabiam que eram anjos, eles vão falar assim, não é daqui. Veio fazer o que aqui? Traz esses caras para fora, falaram para o Ló, né? Traz esses caras para fora, nós vamos abusar deles. Aí o Ló, ensandecidamente, você vê que Sodoma estava perdida mesmo, falou assim, não, meus filhos, eu tenho aqui em casa 2 filhas virgens, eu deixo ela aí para vocês, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não façam mal a esses homens. Era outra cegueira. Os de fora não entendiam que quem estava ali eram anjos, que tinham poder para se proteger, e o Ló não entendia que ele estava recebendo anjos que tinham o poder de se proteger. Aí eles falaram assim, não, nós queremos esses caras aqui fora, porque na cabeça dos sodomitas, eles eram estrangeiros e eles queriam fazer todo tipo de abuso, poderia até incluir abuso sexual, mas eles queriam bater, esmagar, quebrá-los todos, até matá-los. Por uma questão então de xenofobia e não de homossexualidade. Mas aí alguém fala assim, não, mas é porque eles preferiram homens do que as filhas de Ló. Gente, aí não está nem em jogo a sexualidade. Porque seja pegar aqueles homens para violentá-los, seja pegar as filhas de Ló, que foi oferecido pelo próprio pai, pelo amor de Deus, que cena horrível, né? Que pai que me assiste nesse momento já pensou em oferecer as filhas como sacrifício sexual para livrar visitantes. Então, o problema de Sodoma não tinha nada a ver com sexualidade, tinha a ver com violência, com perversidade, com você não amar o próximo. Isso fica muito claro para nós em Ezequiel, no capítulo 16, a partir do versículo 49. Fala assim, ó, este foi o pecado da tua irmã Sodoma, Deus falando com Israel. Era uma cidade que tinha fartura de pão, soberba de prosperidade, sobejavam, mas eles não acolheram o estrangeiro, não acolheram o pobre, não acolheram o necessitado. Essa cena dos anjos, então, não tem nada a ver com homossexualidade, nem com sexualidade, tem a ver com uma cidade que, de tão orgulhosa que estava, não acolhia os estrangeiros. Essa é a verdadeira sodomia. É você não acolher o estrangeiro, é você não acolher o necessitado, e é você querer, em nome de sua vaidade pessoal, praticar violência contra o próximo. E isso sim é sodomia.
que a tradição reduziu ao sexo anal ou à homossexualidade masculina. Mas nesse trecho aí que os anjos queriam judiar, digamos assim, dos estrangeiros, não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com xenofobia, com ódio, com orgulho, com um monte de outras coisas que iam ser traduzidas todas em violência. Agora, sobre a perversão sexual, eu não sei quem é mais perverso aí, se os homens que poderiam até abusar dos anjos que eles estavam querendo, ou se era o pai que estava querendo entregar as duas filhas virgens para serem abusadas por aqueles homens. E mais sodomita ainda é um crente ler isso e pensar, é porque eles não eram heterossexuais que eles não quiseram as filhas de Ló. Que é isso, gente? Um cara que quer pegar duas moças inocentes para violentá-las, isso não é heterossexual, isso mal é gente. Descarreguemos aqui a nossa indignação. Você vê que sodomia é todo esse conjunto, e sodomia também é o que vai acontecer depois, quando a cidade é destruída, e aí as filhas de Ló ficaram desnorteadas, elas não tinham orientação nenhuma e falavam assim, o que vai ser de nós agora? Não sabiam nem clamar ao Senhor, Deus do tio delas, né, do Abraão. O que elas fazem? Elas embebedam o pai, uma filha numa noite, aí a outra filha embebeda o pai na outra noite, e cada uma delas tem um filho de incesto com o próprio pai. Um se chamou Benjamim, mais conhecido como Amon, os povos amonitas, e o outro se chamou Moabe, descendente aí que deu descendência aos moabitas. Ou seja, olha que loucura, esse conjunto todo é que a gente tinha que entender como sodomia. E aí sim, como diz a versão revista e corrigida, isso é coisa de cão, no sentido de que não há critério nenhum, né? Não há limites, é tudo nos instintos. Não apenas instintos sexuais, mas instintos de desnorteamento. A gente faz o que é possível. Isso é Sodoma. E a terra inteira, quando chegar nessa condição, também será destruída com fogo, diz a revelação. Né? Então, vimos a questão da tradução, entendemos também agora a questão da tradição, agora entendemos o que esse texto realmente quer nos falar. Primeiro, Deus abomina a prostituição. Aqui não se está falando da sexualidade, homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade. Aqui está falando especificamente da venda dos corpos, da perda da dignidade de alguém em nome da religião. Isso é que Deus abomina, né? Essa mistura, que uma coisa que deveria ser feita para a intimidade, para o relacionamento entre duas pessoas que se amam, agora virou motivo de venda, porque o ser humano ficou pervertido na sua sexualidade, mesmo os heterossexuais. Porque eu acho interessante aqui que o religioso moralista olha para esse texto e só vê a sodomia aqui, sodomia de acordo com o que ele pensa que é Sodoma, mas não enxerga aqui como que a humanidade masculina é prostituta, no sentido de procurar as prostitutas, derramar os seus prazeres nelas, até pagarem para fazerem coisas covardes com elas, seja as prostitutas do sexo feminino, seja as prostitutas efeminadas, aqui traduzido como sodomitas, mas os santos, os kadoshis, né, os kodeshes e outras variáveis do hebraico. Quando você vai conversar com uma prostituta, seja ela mulher trans, eles vão dizer que os principais seres que as procuram para o programa são geralmente homens de religião cristã, casados com filhos e que as procuram para fazerem altas perversões. Alguns dos casos até vão procurá-las para serem penetrados por elas. Ou seja, esse conjunto todo que é sodomia, que a gente deveria entender como sodomia, que é a perversão, que é a vida de cão, com todo respeito aos cachorros que são inocentes, né? Mas quando um ser humano faz isso, ele é chamado de cão nesse sentido. Isso é que deveria ser analisado, mas o que a gente faz? A gente fica procurando versículos para julgar a sexualidade alheia. E eu já tenho dito em outros vídeos, assista aí nessa própria playlist, tem isso. Na Bíblia você não vai encontrar nada cientificamente estudado acerca da sexualidade humana, da diversidade sexual. O que nós vamos encontrar são questões tópicas. Toda vez que você vai ver a homossexualidade ou a sodomia ou alguma coisa, ou termos correlatos,
está se associando sempre à homossexualidade a questões do culto. Eles não conseguiam enxergar a sexualidade alternativa de outras formas. Até que veio a ciência e estudou por que aconteceu com os seres humanos. Alguém vai dizer assim, porque alguém tentou justificar os pecados. Não. Deus espera que a gente estude as nossas origens, o porquê das nossas diferenças, o porquê das nossas supostas perversões. Né? Estudou-se a histeria, estudou-se as obsessões, estudou-se as manias, estudou-se a tendência ao suicídio e também estudou-se a sexualidade. E sobre essas coisas, a Bíblia não fala. Nem sobre a hanseníase, que na Bíblia era vista como lepra, como uma maldição, ela não fala sobre a hanseníase, porque aqui envolvia-se também a questão da cosmovisão, de até onde que o horizonte dessas pessoas iria. Essa é que é a verdade e realidade. A segunda verdade e realidade é que aqui está se tratando da venda dos seus corpos. E acerca disso, Jesus pode até não ter falado muito, mas ele se posicionou quando ele chega aqui, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 21, versículos 38 e 32, ele chega para um grupo de religiosos e fala assim, olha, quem fez a vontade de Deus? Foram as pessoas que disseram, sim, Senhor, mas não fizeram nada? Ou aquelas que falaram, não, Senhor, e tinha até uma aparência perversa, eram sodomitas, mas foram lá e fizeram tudo, acolheram, amaram como vocês não conseguiam amar. Aí o pessoal fala assim, o que foi lá e fez? Aí Jesus continua a sua resposta. Por isso eu digo a vocês, em Mateus 21, versículo 31, publicanos e meretrizes vão chegar antes de vocês no reino de Deus, porque eles ouviram o que Deus falou e creram nele. Agora vocês ouvem, vivem disso, são escribas, tradutores, pastores, crentes julgadores, mas não vivem nada do meu amor. Eles às vezes não entenderam nada, mas eles entenderam o seguinte, eu não entendo direito, eu não sei quem eu sou, mas eu sei que o Senhor me acolheu. Eles vão chegar antes de vocês no reino. E aí nós temos a palavrinha publicano, que publicano você vai entender, que significa homens públicos. Aqui era envolvido os políticos, os afrescalhados, gente que dava muita bandeira, publicanos, eram pessoas públicas. Aí Jesus fala assim, vocês zoam, vocês os chamam de prostitutos, de sodomitas, mas eles vão chegar antes de vocês no reino de Deus. Porque eles nem entendem muito de mim, mas eles me acolheram e viveram o meu amor. O meu convite a você, que vive ouvindo esses versículos bíblicos para julgar o seu destino, é isso. Sinta-se acolhido por Jesus, porque ele disse que muita gente que é julgada pela religião, seja por ser espalhafatoso publicano, seja por ser visto como prostituta, sem que se avaliem as situações, eu acho bonito em Jesus que você nunca vai ver nenhum versículozinho, nenhuma frasezinha de Jesus contra as prostitutas do seu dia. Na lei tinha muitas questões, não se prostitua no templo. Mas Jesus, que veio no momento em que havia muitas prostitutas, e por que não dizer, muitas prostitutas trans, ele não pronuncia nenhuma palavra contra. Mas ele pratica muitas atitudes a favor e palavras a favor. Por quê? Porque ele está dizendo que as prostitutas vão chegar antes dos religiosos. Porque elas viveram como puderam. Ele não está aqui promovendo a prática da prostituição, ele está apenas acolhendo o que deveria ser o que todo crente que não é sodomita deveria fazer, acolher. Aí o que acontece? A gente nunca vai ver Jesus falando mal das mulheres. Ele aponta o dedo no homem. Você não vê Jesus falando assim, mulher, tome cuidado com essa sua aparência. Ele vai dizer, todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, homem. Em outro lugar ele vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Homem. Ou seja, ele não coloca a mulher em situação vexatória. Pelo contrário, ele vai dizer, olha, elas vão chegar antes de vocês lá. Porque talvez elas não tiveram a chance de ter o contato com a escritura que vocês têm, mas elas foram a expressão do meu amor.
Elas fizeram o que puderam fazer. E em fazendo, creram em mim. Elas, mulheres, travestis, efeminados, tudo que significa feminilidade é tão condenada por vocês, que vocês chamam de sodomitas, né? E que pegam a tradição e embrulham com erro de tradução. O que Deus abomina é a prostituição no sentido de que você se venda. E aí eu também falo para um outro público que possa estar me assistindo aqui agora. Você que condena as prostitutas e os travestis que se prostituem, por que você condena as políticas públicas que querem incluir essas pessoas? O Brasil está vindo de um momento recente, onde projetos de inclusão de prostitutas e travestis foi visto como coisa do diabo. Ah, esse governo de Cristo que está levantando-se contra os valores cristãos, quando havia políticas dizendo o seguinte: olha, nesse país sodomita, a única chance que uma travesti tem é de se prostituir. Vamos colocar cota nas empresas para a gente provar que uma travesti, ela canta, ela pode ser uma excelente contabilista numa empresa, pode ser excelente administradora, podem ser, e eu conheço algumas excelentes professoras, educadoras, nunca influenciando ninguém a nada, mas o preconceito foi tão grande, e aí Jesus olha e fala assim: morra com o seu preconceito, porque elas vão chegar antes de vocês no reino de Deus. Mas você seria um crente muito feliz, ou uma crente muito feliz, se você se antecipasse e dissesse: Senhor, se o Senhor conseguiu vislumbrar prostitutas e publicanos chegando antes de mim no reino de Deus, eu vou no reino junto com eles, vou acolhê-los, vou assinar embaixo de toda a política pública para a inclusão, para tirá-lo da prostituição e não promover a prostituição como meu moralismo. E eu ainda quero falar um terceiro e último público. Você que é todo santo, todo puro, quase um efeminado do reino que não se contamina com nada. Como é que você está? Você não está se vendendo, não? Vendendo a sua dignidade? Protegendo pecados macabros de pastor, de presidente da república, que está na moda no Brasil agora, um tanto de gente crente protegendo pecados, crimes, milícias do senhor presidente da república? Ou você que sabe, né, condena a prostituição na igreja, mas sabe que aquele líder do Ministério de Louvor pega todo mundo que está ali, o tanto que ele canta e que ele se entrega no louvor, ele também sai comendo todo mundo. E você está se omitindo. Isso é prostituição. Porque ele sai de graça com você, mas ele ganha fama, ganha respeito, está se prostituindo. E você também, há quanto tempo que a sua dignidade foi embora em nome de proteger a igreja? A igreja não tem que ser protegida. É o Evangelho de Jesus que tem que ser anunciado. E às vezes o Evangelho só é anunciado quando a gente fala assim: eu não concordo com isso, como os profetas fizeram. Os profetas denunciaram o tempo inteiro a prostituição cultural em Israel, que existia das duas formas. Às vezes era aquela prostituição cultural de ter prostitutas e efeminados como culto no templo, e tinha aquela prostituição cultural de misturar as coisas íntimas do Senhor com questões profanas, como, por exemplo, achar que a igreja precisa de político para se promover, achar que a igreja precisa de um líder político que ore com os pastores para implantar uma religião sobre os outros. Ah, mas ele não fala que ele quer implantar, ele não fala, mas ele quer implantar. Essas prostituições, enquanto você aponta o pecado das travestis, você vai praticando muitos outros. E isso é que é abominável diante de Deus. Jesus fez isso, eu vou fazer aqui agora. Ele sempre trouxe para o seu discurso a questão das prostitutas para mostrar o seguinte: você não precisa concordar com a prostituição, mas prostitutas e travestis estão aí para que você faça esse contraste. Quem eu sou em relação a essas pessoas que eu tanto condeno? E aí a gente tem que parar de praticar essa sodomia, né? De ficar empalando as pessoas com versículos bíblicos, enquanto essa prática em si mesma é uma prática sodomita, no sentido de que é lá de Sodoma. Não tem piedade, só pensa em violência, em desqualificar,
em chamar o outro de prostituta enquanto você é um grande profano, promíscuo, sodomita, prostituto, vendendo e misturando toda a sua moralidade. Quem foi entumecido pelo amor de Deus jamais vai concordar com essa prática religiosa de apontar o pecado dos outros enquanto vive muitos outros pecados. E vai ter uma descoberta. Na medida que você colhe, ou melhor, na medida que você acolhe essas pessoas que são julgadas o tempo todo, você vai vendo a santificação do Senhor crescendo em você. Vai vendo o amor do Senhor se expressando em você. Porque Ele tem, e foi Ele quem disse isso. Muitas prostitutas e muitos publicanos e muita gente vexatória entre os seus. O juízo final será um escândalo para aquele que não conseguir compreender esses mistérios da salvação, que quiserem ser mais santos do que Deus. Mas que fique claro, aqui se está falando contra a mistura, a prostituição para se ganhar dinheiro. Não está falando da minha sexualidade que está diante de Deus e nem da sua sexualidade que está diante de Deus. Você que chegou até aqui, eu quero te convidar a, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe, espalhe, porque as pessoas precisam conhecer estes aspectos da verdade eterna. E se você quiser mais algum esclarecimento, quiser conversar comigo pessoalmente, quiser outras questões no seu nível pessoal, me procure aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Eu estou no Instagram, no Facebook e no Twitter. Você pode conversar comigo por lá e até, quem sabe, propor temas. Que o Senhor te abençoe.